Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Daqui a pouco, depois, como eu disse, nós vamos participar da ceia. Mas essa palavra que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que deve de ser uma tônica na nossa vida, porque é uma palavra que fala a respeito da salvação. Essa mensagem, ela surgiu, na verdade, no momento em que eu coloquei para assistir uma mensagem do Luiz Hermínio, se alimentar da palavra. Foi até um café de pastores, e eu falei, vou vir receber uma palavra. E ele já começou a mensagem dizendo assim: vocês não precisam de uma nova palavra, o que vocês precisam é de um novo coração. E aquela frase, ele discorreu a mensagem dele, embora a mensagem dele não foi dentro desse teor do novo coração, foi só uma frase que ele citou no início, mas aquilo ficou gravado no meu coração, essa frase que ele citou já no início da mensagem dele. E a partir dessa meditação, o Senhor foi ministrando muita coisa ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, nesse culto. Eu quero usar como tema de mensagem um novo coração. Muitas pessoas querem, como eu disse, uma nova palavra, uma nova emoção, uma nova experiência com Deus. Embora essas coisas elas sejam boas, sejam algo que são coisas que às vezes Deus nos permite. Tem cultos e cultos, tem momentos e momentos. A nossa vida ela é marcada por experiências com Deus, experiências profundas, experiências de visitação, experiências de derramamento do Espírito Santo, experiências dele abrir um mundo espiritual, enxergarmos, experiências com cura, com libertação, enfim. Somos recheados, a experiência da conversão, a experiência do batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, aquele culto especial que o coração queimou, uma presença perceptível, quase que palpável do Senhor. Isso nos impulsiona, nos motiva, mas a grande verdade é que tudo isso é bom, mas se nós não tivermos um novo coração, nós podemos comprometer toda a nossa eternidade. Novo coração, entenda como novo nascimento. E novo nascimento nada mais é do que salvação. Então, mais do que uma palavra, mais do que uma nova palavra, uma nova direção, uma nova percepção, eu e você precisamos de um novo coração. Sobre isso eu quero discorrer nessa mensagem. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do verso de número 26. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem que o problema do homem não é o comportamento, o problema é o coração. Depois nós vamos falar o que significa novo nascimento. O que significa isso, biblicamente falando? Como Deus substitui o coração de pedra, como Ele arranca esse coração de pedra e nos dá um novo coração. Vamos falar também sobre o Espírito Santo transformando o homem interior, modificando, nos enchendo, por dentro. Vamos falar também a respeito de arrependimento, metanoia, que é a mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de postura. Vamos ver a nossa condição diante dele. E no final da mensagem, nós vamos ver que tudo isso que Deus faz ou fez, que realizou, realizará em nós, tem a ver com a nova aliança. E aí vamos fechar todos juntos participando da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Então prepare o seu coração para receber essa mensagem. Vamos à leitura, Ezequiel capítulo 36, verso de número 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra. Veja que ele não está dizendo que ele vai quebrar o coração de pedra, ele está dizendo que ele vai tirar o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Olha que interessante, ele dizendo que ele vai colocar o Espírito Santo dentro de nós. Embora para nós que fazemos parte da nova aliança, isso é muito comum,
para nós é algo simples, nós já desfrutamos disso, mas para o povo da nova aliança, isso era uma novidade. Eles não tinham o privilégio que eu e você temos, de ter o Espírito Santo morando, habitando dentro de nós. Agora, ele diz no verso 28, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso fala de aliança. Vocês serão meu povo, minha família, minha propriedade particular. Eu serei o Deus de vocês. Aí o 29, livrarei vocês de toda impureza, multiplicarei o cereal, o fruto das árvores e a produção dos campos. Aqui fala de uma prosperidade, de bênção material. Agora o 31, então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e terão nojo de si mesmos. Irmãos, uma pessoa, iniciando aqui pelo final, uma pessoa que realmente se converteu, que realmente teve o coração trocado, saiu o coração de pedra, saiu não, Deus tirou o coração de pedra, e ela recebeu um novo coração. Ao olhar para o seu passado, ao olhar e se lembrar dos seus pecados, essa pessoa tem nojo do que ela fazia. Isso, em tese, essa pessoa verdadeiramente é convertida, de verdade ela teve uma experiência verdadeira, real com o Senhor. Uma pessoa que prova da experiência da salvação, ao olhar para trás, antes dela conhecer Jesus, ela tem nojo daquilo. Por quê? Porque hoje ela experimentou o amor de Deus. Paulo chega a fazer uma comparação ainda mais incisiva. Ele diz, eu considero todas as coisas como esterco, para ganhar pela excelência da revelação de Cristo. Quando você tem uma experiência verdadeira com Ele, tudo se torna como esterco. Então você tem nojo de uma vida pecaminosa. Agora, vamos entender primeiro, vamos entender o contexto, o pano de fundo, o pano histórico do que estava acontecendo quando Deus levanta o profeta Ezequiel para liberar essa palavra para a nação de Israel. Essa palavra foi para a nação de Israel, mas depois nós vamos ver ao decorrer da mensagem como isso foi linkado a nós. O povo nessa ocasião, eles estavam em um cativeiro. Eles haviam recebido a terra prometida, viveram muitos anos numa terra de prosperidade. Mas aquela terra de prosperidade, eles começaram a praticar idolatria, eles começaram a praticar o pecado, rejeitar a palavra dos profetas, rejeitar a palavra de Deus, endurecer o coração a Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias antes do Ezequiel e começa a liberar uma palavra de arrependimento. E o povo endurecia o coração, o povo não dava ouvidos à voz de Deus, e Deus começou a levá-los ao arrependimento. Eles não se arrependiam. Depois Deus começou a ameaçá-los com juízo. Olha, vou entregar vocês ao exílio, vou entregar vocês na mão dos inimigos. E eles não ouviram e foram parar no exílio, Todos nós conhecemos o exílio da Babilônia, porque quando lemos o livro de Daniel, você vê Daniel na Babilônia, você vê Ezequiel na Babilônia, você vê Jeremias, até antes e depois, durante a leva ao cativeiro, ele também estava ali, fazia parte. Mas enfim, esse povo é levado para a Babilônia. Eles perderam, preste atenção, perderam a terra da promessa. Deus deu algo a eles, eles desfrutaram desse algo, mas pela prática do pecado eles perderam. Então é conversa quando algumas pessoas falam, não, o que Deus deu a você, ninguém vai tomar. O que Deus deu para você, em tese é verdade, mas se você fizer besteira, a receita para você perder o que Deus te deu é você começar a fazer besteira, é você começar a ferir a palavra de Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo vai falando com a igreja de Corinto, ele vai dar um exemplo do povo de Israel, e ele diz, isso é para exemplo nosso, para nós que estamos vivendo no final dos tempos, Paulo dizendo, para que nós não venhamos cair na mesma condenação e acontecer conosco o que aconteceu com eles. Aí Paulo vai discorrer 5 pecados que aquele povo cometeu, que impediu eles de entrarem em Canaã. Primeiro, cobiça.
não está na ordem, eu não lembro da ordem, mas são os 5. A ordem não altera os fatores. Era imoralidade sexual. O que é imoralidade? Relação sexual com pessoas do mesmo sexo, relação sexual entre pessoas não casadas, fornicação, adultério, relação sexual, relação extraconjugal, bestialidade, a Bíblia fala que é relação sexual com animais, e fornicação, adultério, homossexualismo, é isso, bestialidade, 4. E aí eu acrescento o 5º, que não ter relação sexual pós o casamento também é tão pecado quanto fazer fora do casamento. Mas enfim, aí Paulo vai falar imoralidade sexual, Paulo vai falar cobiça, colocar Deus à prova, idolatria e murmuração. Esses 5 pecados fizeram com que aquele povo que recebeu uma promessa, foram libertos do Egito, que chegariam em Canaã, fizeram com que eles morressem no meio do caminho. E eles não, aquele povo, uma nova geração entrou em Canaã, mas aquele povo não. E Paulo, ao citar isso para a igreja de Corinto, ele diz: aquilo que aconteceu com eles serve para exemplo para nós, para que não aconteça conosco, porque senão nós vamos morrer no meio do deserto. E Paulo vai dizer o seguinte: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Não caia no quê? Cobiça, imoralidade, pôr Deus à prova, idolatria, murmuração. Esses 5 tipos de pecados, está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ou seja, então o povo agora, nessa ocasião de Ezequiel 36, eles estavam no exílio, cativos da Babilônia, na Babilônia. E Deus levanta o profeta Ezequiel para dizer o que ele faria lá no futuro. E ele diz para aquele povo que ele iria, preste atenção nessas palavras: dar-vos-ei, tirarei e darei. Veja que é uma iniciativa de Deus. O processo de libertação, de novo nascimento, de transformação, sempre partiu de Deus, sempre começa com Ele, não é conosco. Se você está aqui, se você está assistindo essa mensagem, se você está tendo acesso ao Evangelho, é porque você foi escolhido por Ele. Ele iniciou um processo de mudança, de conversão, de transformação na sua vida, e aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar. Então se renda a Ele, permita que Ele conclua a obra que Ele iniciou na sua vida. Então a obra começa com Ele: dar-vos-ei, eu vou dar no novo coração, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar a vocês o meu espírito, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Então essa obra começa com Ele. Ele fala para aquele povo que quando ele dá essa palavra, eu vou tirar o coração de pedra, Ele está dizendo que a raiz do problema não era o comportamento. O problema não é o comportamento do homem. O problema é o coração do homem. O comportamento é apenas o efeito colateral. Deus não quer mudar o nosso comportamento. Deus quer nos dar um novo coração, porque o novo coração vai ter a alteração do comportamento. Mas se eu tentar mudar o comportamento de alguém, se aquela pessoa não tem a salvação, ela não tem um novo coração, o Espírito Santo morando, habitando dentro dela, é impossível ela ter uma mudança. A mudança daquela pessoa vai ser momentânea, porque é uma questão de natureza. Se você pegar um porquinho, dar um banho nele, colocar um lacinho, jogar perfume nele, colocar ele para dormir na sua cama, bonitinho, cheiroso, até ele ver uma lama, porque é uma questão de natureza. A hora que ele vê uma lama, vê uma lavagem, ele vai correr para lá, porque é a natureza dele. Então tentar mudar o comportamento sem alterar a natureza vai fazer com que a pessoa caia na próxima lama que ela vê, que ela enxergar, que ela se deparar. Então a verdade é que nós precisamos de um novo coração, e esse coração mostra a disposição de buscar a Deus. Quando ele troca o coração, a pessoa recebe uma disposição para buscar a Ele. Sabe por quê? Você está buscando a presença dEle, ainda que não esteja do jeito que deveria de buscar, mas é porque o seu coração
tem sede, tem disposição pela presença de Deus. Por isso o salmista disse: quando o Senhor falou ao meu coração, a minha face buscarei, eu disse: Senhor, a tua face eu buscarei. Ou seja, é um coração responsivo, que dá respostas a Deus. Ele fala de colocar o Espírito dentro do homem, para que através ou mediante o Espírito, a pessoa passe a obedecer às suas leis, obedecer à sua palavra, porque é uma questão de natureza. Você não precisa forçar a barra. Quem é de Deus, quem recebeu o novo coração, naturalmente ele vai ter o fruto do Espírito, porque é a natureza dele. Não é uma questão apenas de caráter, é uma questão de natureza. Então o Senhor está dizendo: olha, eu vou colocar o meu Espírito para que vocês andem nos meus estatutos. A obediência passa a fluir. Outra coisa que ele fala nesse texto, sobre restauração da comunhão: vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Está falando de aliança. E quando você tem aliança com Ele, você tem a proteção dEle, você tem a guarida dEle, você tem a mão dEle sobre você, você tem a proteção, a bênção dEle sobre você. E ainda ele fala para aquele povo, que Ele vai multiplicar, Ele vai abençoar o plantio, Ele vai abençoar a fonte de renda. Meu irmão, esse não é o nosso propósito maior. Mas o desejo de Deus também é que você tenha uma vida financeira abençoada. Ele se preocupa com essa área. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé, para você ter uma ideia. A Bíblia fala mais de dinheiro do que amor, para você ter uma ideia. Não é que Deus olhou para você e falou: eu quero enriquecer você. Não é isso. Primeiro é para que nós não possamos colocar o nosso coração no dinheiro, colocar o dinheiro para nos servir e não como nosso Senhor. Mas também a Bíblia é recheada de promessas de Deus acerca da sua vida financeira. Eu não sou pregador da teologia da prosperidade: vem para Jesus, você vai ficar rico. Mas eu também não sou pregador da teologia da miséria: vem para Jesus, você vai ficar miserável. De forma alguma. Ele tem uma bênção também para você. Isso é recheado na palavra de Deus. Ele deseja que eu e você sejamos produtivos. Não tem nada mais satisfatório, mais revigorante para uma pessoa do que ela trabalhar e ver o resultado do seu trabalho. Não tem nada mais frustrante para uma pessoa do que ela trabalhar e não ver o resultado do seu trabalho. Então Deus deseja abençoar isso também. Agora, quando ele fala sobre lembrar dos seus maus caminhos e ter nojo, ele está falando que a pessoa, ela vai ter repulsa pela vida pecaminosa que ela teve. Mas vamos lá entender um pouco melhor. Quando ele fala de tirar o coração de pedra e dar um novo coração, ele está falando sobre dar uma nova identidade, dar uma nova vida. É uma vida no reino de Deus. É o que Jesus chamou de novo nascimento. Um determinado momento, um homem mestre da lei, que jejuava, devolvia o dízimo, orava, frequentava a sinagoga, conhecia a palavra, tinha uma vida de extremo zelo pela obediência. Preste atenção: zelo e obediência também não significa que a pessoa é salva. Por isso que essa mensagem é importante. Não significa que a pessoa faz: eu estou fazendo tudo certinho, e aí eu vou para o céu. Você não vai para o céu porque você faz tudo certinho. A salvação não é comprada. A salvação não é paga com obediência. A salvação é fruto de um novo coração. João 3, do versículo 3 ao 5. Nicodemo chega diante do Senhor e fala: bom mestre, se você não fosse de Deus, você não faria os milagres que você está fazendo. Jesus olha para aquele homem, muda a conversa e diz: na verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas como eu, sendo velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Ou seja, toda a sua vida certinha não tem valor algum diante de Deus.
Porque a salvação ela não é paga, a salvação ela é gratuita, não é meritocracia, não é um troféu que eu recebo pela minha obediência. Na verdade, a salvação é a minha natureza, é a minha essência. Isso acontece no exato momento em que essa obra do Espírito ela acontece na minha vida. Veja que ele disse: quem não nascer de novo, e depois ele vai explicar o que é o novo, como acontece o novo nascimento: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água fala da palavra de Deus. Paulo fala na carta aos Efésios: pelo lavar regenerador da água pela palavra. E nascer do Espírito, a ação do Espírito Santo. Meu irmão, existe dois caminhos que Deus faz para nos alcançar: o caminho da palavra. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O diabo faz de tudo para você não ouvir a palavra. Ele faz de tudo para você não ouvir a palavra, porque Deus só trabalha por intermédio da palavra. Eu não tenho fé, pastor, para conquistar alguma coisa. Não é que você não tem fé, você não está ouvindo a palavra. A palavra vai produzir a fé necessária para você receber o milagre que Deus preparou para você. Existe uma outra forma de Deus agir também, na verdade é em conjunto, que é o Espírito. Porque a palavra que é Jesus, o Pai, a palavra e o Espírito testificam nos céus, há uma unidade entre eles. Então o homem ouve a palavra. Foi isso que aconteceu no dia da sua salvação. Você ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo trabalhando no seu coração, convenceu você do pecado, mostrou a sua condição pecaminosa, e você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, como fruto da ação da palavra e do Espírito. Agora voltando para Ezequiel, lembra que ele disse: eu vou aspergir água pura em vocês. É a palavra. Eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, a ação do Espírito Santo. E aí sim vocês vão andar na palavra. A obediência à palavra não tem que ser fruto do meu esforço, tem que ser o fruto da minha natureza. Eu não tenho que me esforçar. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa paciente. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa que ama. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa benigna. Você não precisa nada disso. Você precisa da natureza de Deus. Porque você nunca vai olhar para um pé de manga, ele fazendo força para dar uma manga. Ele dá naturalmente, porque é a essência dele. Então tem gente que está orando: Senhor, eu estou orando para Deus mudar o comportamento do meu marido. Eu estou orando para Deus mudar o comportamento dos meus filhos. Eu estou orando para Deus mudar o comportamento da minha esposa, o comportamento do fulano. Meu irmão, não adianta, é igual você orar para um pé de manga, uma mangueira, e ficar orando: vai dar uma laranja, em nome de Jesus vai dar uma laranja. Não vai, porque é questão de natureza. Por que a Bíblia proíbe o casamento de crentes com não crentes? Porque é uma questão de natureza. Mas ele é bonzinho, ele é uma boa pessoa, só que a essência é a questão de natureza. A natureza dele, mais cedo ou mais tarde, por mais que ele se esforce por 1, 2, 3, 4, 5 anos, é uma questão de natureza, vai aflorar. Então quando a Bíblia proíbe isso, não é para impedir a sua felicidade, mas é para proteger a sua felicidade, porque é uma questão de natureza. O ser humano, 1 Tessalonicenses 5:23, o homem é espírito, alma e corpo. Você é um espírito que tem uma alma. Você não é uma alma penada. Você tem uma alma e você mora em um corpo, essa casca que você mora dentro dela. Agora, o espírito, quem não reconheceu Jesus, no espírito ele está morto. Então você chega para uma pessoa que não nasceu de novo, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que ler a palavra. Ele vai dar risada, porque não é da natureza dele. Espiritualmente falando, ele está morto. E como ele está espiritualmente morto, ele não vai ter sede de Deus, não vai ter desejo de Deus, não vai ter necessidade da palavra, porque não faz parte da natureza dele. Então o ser humano, ele é espírito.
Quando você nasce de novo, você não nasce de novo na alma, você continua com os mesmos pensamentos. Você não nasce de novo no corpo, você continua no mesmo corpo. Mas, espiritualmente falando, você nasceu de novo. O pecado afasta o homem de Deus espiritualmente. Então a pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está morta. Então o novo nascimento é a ressurreição do Espírito. É o Espírito nascendo de novo. Então quando Jesus estava falando com Nicodemos, eu não estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu vou rasgar o ventre da sua mãe, eu vou colocar você lá dentro e você vai nascer de novo. Não é isso. Ele está falando do novo nascimento na vida espiritual. Porque quando você nasce de novo, você tem acesso à adoração. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o ímpio ele pode louvar, porque o louvor está condicionado à alma. Pode ver, você vê até cantores de músicas mundanas cantando louvor. A glória é Deus, ele está cantando, que Deus, através daquela palavra que sai do louvor, toca o coração de alguém, mas ele não está adorando, porque a adoração é prerrogativa de quem nasceu de novo. Somente os que nasceram de novo podem adorar em espírito, porque quem está morto espiritualmente, ele não adora em espírito, ele adora na alma, na mente. Então, para quem não nasceu de novo, uma música que fala de sexo, uma música que fala de adultério e um louvor, faz a pessoa chorar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A fulana está chorando, sentiu a presença de Deus? Não. Quando ele estava ouvindo uma música lá que fala de um relacionamento, da mulher que foi embora, do homem que foi embora, ele chorava também, não era a presença de Deus, era emoção. Agora, quem nasceu de novo, adora em espírito. Ele tem canal aberto, e a adoração é contemplar a presença do Pai, é tornar-se a imagem e semelhança de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela tem os seus desejos alterados, é óbvio que o comportamento vai ser alterado. Então ele nasceu de novo, é uma nova pessoa, e ele herda o reino dos céus, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Não herda. Nem todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas quem reconheceu Jesus sai da posição de criatura e vai para a posição de filhos. Agora, por que a gente precisa de um novo coração? O que Jesus falou aqui em Marcos 7:21, que eu vou ler com vocês, para mim é um checkmate, que faz a gente entender o porquê eu não preciso melhorar o meu coração, eu preciso de um novo coração. Marcos capítulo 7, verso 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Está no plural aqui, porque o adultério está dentro da imoralidade sexual, mas quando ele cita adultérios aqui, no plural, se refere também ao desvio na questão sexual, mas quando ele fala no plural, ele está se referindo também ao adultério espiritual. Tiago 4 fala: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade comum da inimizade contra Deus? Deus chama de adultério o que nós chamamos de flertar com o mundo. O mundo, eu me relacionar com o mundo, relacionar é ter as mesmas práticas, tá? Não significa que você vai viver numa redoma, que agora você vai orar ao Senhor: Senhor, eu só quero trabalhar onde tem gente, onde tem cristão lá dentro. Não é isso, mas é você não ser influenciado, não ter o mesmo comportamento, o mesmo estilo de vida. Você é uma luz ali no meio das trevas, e não as trevas que vai prevalecer sobre a luz que está em você, mas relacionamento com o mundo, isso é visto como adultério espiritual pelo próprio Deus. Está lá em Tiago capítulo 4, Tiago não está falando com os ímpios, Tiago está falando com a igreja. Mas voltando aqui, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem o quê? Impuro. Então está lá dentro da pessoa. Então a pessoa ela vai dizer: não, eu não vou mais praticar maldade nenhuma, eu não vou mais ir para a devassidão, eu não vou mais cair na imoralidade sexual, eu não vou adulterar mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu juro por Deus.
Só que a natureza dele, se não for uma natureza alterada pelo próprio Deus, ele vai cometer de novo, porque é uma questão de natureza. Então eu não preciso melhorar se eu tenho desse tipo de comportamento. O que eu preciso, Senhor? O Senhor prometeu: me dá um novo coração, me dá um novo coração. Então, se Ele der um novo coração, pastor, eu não vou ter tentações? Obviamente que sim. No entanto, essas tentações não terão mais governo sobre você, porque as tentações, elas são externas, tentando influenciar o nosso interior. Só que o nosso interior vai estar cheio com o Espírito Santo, o nosso interior estará com a presença de Deus, nós estaremos fortalecidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer para você assim: não, isso não é para você, não tem a ver com a sua natureza. E aquilo que não tem a ver com a nossa natureza nos faz mal. Aquilo que tem a ver com a nossa natureza, não tem a ver com a nossa natureza, vai criar repugnância. É igual quando uma pessoa, entre aspas, desviou, um crente, ele vai para uma balada, meu irmão, ele não presta nem mais para isso, porque ele chega lá e vai contar alguém que vai dizer para ele: mas você não é da igreja? O que você está fazendo aqui? E alguns relatos que a gente ouve: eu queria estar lá e eu não consigo, e você estava lá dentro e você veio para cá. Você esqueceu que a sua mãe ora por você? Tem alguém intercedendo por você? Não é assim? Ninguém vai falar, é para não ficar suspeita, né? Ou uma confissão pública. Mas é porque você não pertence mais, é uma questão de natureza. Você vai para aquele ambiente, você fica ali, você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que aí você vem para a igreja, e aí você vem para cá e você não se sente bem também. E aí você vai para lá e não se sente bem. Você fala: mas o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que você precisa se arrepender e voltar para os pés de Jesus. E aí você recebe a natureza dele, que na verdade você já tem aí, mas está talvez dormente. E aí você passa a se alegrar novamente na presença dele. Então, tudo isso ele mostra lá em Ezequiel, que aquele povo, Deus chegou no diagnóstico de que esse povo teve tal comportamento que me levou a enviá-los para a Babilônia, porque é uma questão de coração deles. Então ele promete para o povo: olha como Deus é bondoso, misericordioso, eu vou dar um novo coração, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, vocês serão influenciados pelo meu espírito, e vocês andarão nas minhas leis e nos meus estatutos. Então ele colocou o Espírito Santo para ajudar você, para fortalecer você, porque ele é o seu melhor companheiro, até o dia que o Senhor lhe chamar para a sua eterna glória. Nós temos a habitação do Espírito Santo. Agora, isso nos dá uma nova posição diante de Deus. Preste atenção que, para quem tem uma mente religiosa, isso que eu vou falar, dessas 3 posições que temos diante de Deus, isso vira um parafuso na cabeça. A primeira posição que nós temos diante de Deus é que nós não somos mais pecadores, nós somos filhos. E tem uma diferença gritante. Por que algumas pessoas elas vão orar e elas dizem assim: Senhor, eu não presto, eu não tenho valor nenhum, olha, eu não sou digno do Senhor me ouvir, eu sou um zero à esquerda, eu fiz tanta coisa errada. E a pessoa acha que isso é humildade, isso é ignorância, porque a sua posição, o que a Bíblia diz, que você é filho, significa eu não peco mais? Não é isso que a Bíblia diz, mas quando você peca, e nós pecamos, é um filho retornando ao coração do Pai, e não um pecador reconhecendo, ou não um pecador orando a um Deus, é um filho pedindo perdão a um pai. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno. Porque o pecado gera um sentimento de indignidade. O pecado, ele perverte, ele altera, ele muda o nosso senso, ele muda o nosso interior, ele macula, ele gera uma impureza. Por isso que o Senhor falou: eu vou purificar, vou livrar vocês das suas impurezas, porque a impureza ela macula até o nosso entendimento. Então, qual a nossa primeira posição
filhos. E quando você tem esse entendimento que você é filho, a sua oração muda. Porque você não imita mais um pastor orando, você não imita mais um líder orando, você vai imitar Jesus. E sabe como Jesus orava? Ele nunca falou Deus, ele sempre falou Pai. Aliás, uma única vez ele falou Deus meu, porque me desamparaste? Mas é porque o meu e o seu pecado estavam nas costas dele lá na cruz. Fora isso, ele falava com ele como um pai. Pai, eu sei que sempre me ouves. Se tem uma segurança que um filho tem, é que o pai ouve. E quando você tem esse entendimento de filiação, porque João 12 diz: todos os que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você entende que você é filho, então você se relaciona com ele, como um filho se relaciona com o pai. A segunda posição que temos diante de Deus, é que nós somos justos. Existe diferença na Bíblia, de pecador, de um justo. Justo não é um pecador, pecador não é um justo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Romanos 5:1, o texto diz assim, e Paulo vai trabalhar tanto na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas ele vai falar isso, enfim, em todas as suas epístolas ele vai falar isso. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ser justificado? Significa que você era um pecador, um processo aconteceu, e ele declarou você justo. Então a sua posição é uma posição de justo. E quando você tem esse entendimento da palavra, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você começa a entender que não é a oração do pastor que tem poder, não é a oração do camarada que fica enfiado no monte que tem poder, é a sua oração, porque você é justo diante dele, e você passa a caminhar em paz. Agora isso não é uma soberba, uma arrogância, porque você se torna justo pela fé, fé na obra de Jesus, não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. E quando você entende isso, não tem a ver com a sua perfeição, mas tem a ver com a perfeição da obra dele. Eu me tornei justo porque ele levou o meu pecado, porque a obra dele foi completa. Porque se eu olho para mim e digo, não, eu sou um pecador, eu sou um zero à esquerda, eu estou dizendo que a obra dele não foi suficiente para me justificar. Então quando você for orar, ore como um filho, ore como alguém que foi justificado. Eu desafio você a procurar no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, naquilo que os apóstolos falaram, se referindo a um crente, a um filho de Deus como pecador. Como é que eles chamavam? Aos santos que estão em tal lugar, a igreja, aos justos. Então a igreja se tornava a congregação deles, uma congregação de santos buscando a presença de Deus. Mas são santos que estão no processo de aperfeiçoamento. Santo não significa perfeito, não somos perfeitos e pecamos sim todos os dias, mas quando pecamos reconhecemos e vamos a um Pai para pedir perdão, porque a obra dele me posicionou como alguém justificado na presença dele. Mas alguém pode pensar, pastor, e a parábola do pecador impenitente? Fugiu o nome, não sei se é esse o nome mesmo, mas é quando um pecador e um fariseu vai orar. O pecador, ele vai até o templo, ele bate no peito e diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí o fariseu vai orar dizendo, graças eu te dou, porque eu não sou igual a ele, que eu devolvo dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, graças eu te dou porque eu não sou igual a ele. Aí Jesus pergunta, quem é que subiu justificado diante de Deus? Quem subiu justificado diante de Deus? Foi aquele que disse que ele era o tal, que não era igual a ele? Ou foi aquele que bateu no peito e disse, misericórdia de mim que eu sou um pecador? Aí a Bíblia vai dizer que foi ele, o que bateu no peito e reconheceu, mas ele subiu como? Justificado.
Ele fez uma oração e o Senhor o justificou. Ele levantou e saiu como justo. Agora, se ele ficasse toda a oração, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo, o que aconteceria? Ele estaria condicionado àquela posição de pecador. E a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Ele não ouve, Ele não atende ao que Jesus falou. Então eu preciso crer em Jesus. E é tão impressionante isso, que quando você crê na obra de Cristo, você se apoia no que Cristo fez. O que Paulo está falando no versículo 1? Temos paz com Deus. Temos paz com Ele. Sabe um casal, quando está vivendo um tempo de paz, de amor, de alegria? Tem gente que fala, pastor, nem sei o que é isso. Tem um curso aliança na igreja, vai fazer, na nossa igreja, que é bênção ele. Mas voltando aqui, você passa a ter paz com Ele. Sabe esse sentimento que você tem? Eu acho que eu não estou fazendo nada para Deus, eu tenho que fazer mais. Isso é um sentimento, isso não é uma verdade. Eu acho que eu tenho que fazer mais para me aproximar de Deus. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Porque se você foi justificado, você caminha em paz com Ele. Você tem paz com Ele. Então significa que eu não tenho que obedecer? Negativo. Mas você vai obedecer não por esforço próprio, não que não tenha a sua parte, mas é porque é a sua natureza. Você é justo diante dele, você tem o Espírito Santo dentro de você, então a sua natureza se inclina para as coisas do Espírito. Você está entendendo, irmãos? Amém? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Se ele estava de olho fechado, parecendo um budista meditando, você pergunta para ele, você entendeu de verdade mesmo? Você realmente está entendendo? Porque tem gente que gosta de ouvir a palavra, né, de olho fechado, para meditar, né? Mas vamos voltar aqui. Deixa eu dizer algo para você. Você tem que caminhar em paz. Você tem que ter uma paz de que se você morrer hoje, você vai passar a eternidade onde? Se te desse um infarto fulminante agora com você, onde você passaria a eternidade? Pastor, mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, eu faço tudo certinho. Meu irmão, isso é a sua obrigação, é a nossa obrigação de fazermos isso. Isso não garante salvação. Aliás, a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus, as nossas boas obras diante de Deus, é como pano, trapo de imundícia. A tradução que os nossos irmãos católicos eles usam, diz, é pior ainda, pior entre aspas, né? É mais duro ainda. Eles traduziram e usaram a expressão como pano de menstruação. Não serve para nada. Então ninguém é justificado diante de Deus pelas obras. Somos justificados pela fé na obra de Jesus naquela cruz. Quem está entendendo, diga amém, amém, irmãos? Então é assim que eu e você somos justificados. Agora, eu não sou justificado porque eu ajudo alguém, porque eu estendo a mão para o próximo, porque eu dou uma cesta básica para o próximo, porque eu ajudo o próximo. Tem gente que faz isso para aliviar a consciência pecaminosa. Não vai mudar um palito. Agora, eu tenho que fazer essas coisas como resultado da minha salvação. Aí é uma outra conversa, amém, irmãos? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então eu estou em Cristo, eu tenho a salvação, então eu pratico as boas obras. É diferente de eu praticar as boas obras para ficar bem com Deus, para ficar bem na fita, né, com Deus, e eu receber a salvação. Não vai resolver. Agora, Deus mostra em Ezequiel 36 que Ele daria um novo coração. Esse novo coração, ele tem uma nova sensibilidade. Você passa a ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu não sei você, quando eu ouço um louvor, aquilo já parece, já me tira desse mundo. Eu já começo a pensar naquela letra, a vontade de orar, a vontade de estar na presença, já me desligo de tudo. Quando vamos orar, vem aquela voz do Espírito Santo. Vem uma direção, uma palavra queima, uma palavra salta aos olhos.
na sala de oração, na última sala de oração, foi ontem, toda sábado que antecede a ceia, nós temos a sala de oração. Aí quando eu vim pro momento de oração, estava orando, adorando, eu sempre começo assim, orando, adorando, se envolvendo, se enchendo, orando em línguas, edificando a minha vida espiritual. E eu gosto sempre das minhas orações de fazer o que eu chamo de salmodiar ao Senhor, que é esperar o Espírito Santo dar uma direção de um salmo, pegar aquele salmo e orar ele, e orar. E eu veio no meu coração o Salmo 86, e eu comecei a ler um versículo e devolvia para Deus orando. E veio uma parte daquele texto, protege-me, Davi falando. E aquela palavra queimou meu coração, eu comecei a orar dizendo: Senhor, protege o meu coração, protege as minhas emoções. A tua palavra diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, me ajude a guardar as minhas emoções. Tem uns irmãos que não facilita para nós, dificulta a nossa vida. Então, me faz guardar o coração, protege a minha casa, a minha esposa, o coração dos meus filhos, a minha família. Protege a igreja, os membros, as ovelhas que o Senhor nos deu, as pessoas que o Senhor deu a responsabilidade de liderá-las e ajudá-las a crescer espiritualmente. Vai guardando, guarda o coração deles, não permita que nada. Então você começa a ser sensível, o Espírito Santo vai guiando você na oração. Eu não venho planejando, eu vou orar isso, não. O Espírito Santo vai nos guiando. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. O novo coração nos dá novos desejos. No dia 17 de janeiro do ano de 2000, quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu fui cheio com o Espírito Santo, tinha 15 anos, na adolescência, e eu fui cheio do Espírito Santo, falei em línguas pela primeira vez. O Espírito Santo tomou o meu coração, minhas pernas tremiam, meu coração pegava fogo, enquanto Ele estava me enchendo com o Espírito Santo, me selando, me batizando com o Espírito Santo. Ele foi fazendo com que os meus sonhos pessoais se tornassem fumaça, fosse embora, e Ele colocou um novo sonho, um novo projeto no meu coração. Você vai ser pastor, você vai pregar minha palavra. Então Ele te dá novos sonhos. Ele dá o coração dele, a visão dele, o sonho dele, o projeto dele. Ele coloca a vida dele em você, e você passa a andar em concordância com ele, em unidade com ele. Aí você descobre o seu propósito, e sabe o que acontece? Aí que você é protegido. Porque toda a provisão financeira que você precisa, todo recurso humano que você precisa, toda ajuda emocional que você precisa, tudo que você precisa está dentro do seu propósito. Fuja do seu propósito, que essas coisas vão fugir de você. Aí você pode fazer campanha na igreja, você vai fazer campanha de 7 dias, 21 dias, porque faz campanha quem não entende a palavra. Porque quem é filho, o filho desfruta da herança. Quem é servo, corre para receber uma bênção. Mas como filho, eu não tenho que correr para receber uma bênção. Como filho, eu já fui abençoado. O filho não corre atrás de algo, ele desfruta porque a herança dele tem a ver. O pai me dá porque eu sou filho, é a minha natureza. Eu tenho que fazer por onde? Então Ele te dá novos sonhos, novos desejos. O novo coração te dá uma nova inclinação, a inclinação para as coisas de Deus. Quando alguém nasce de novo, isso é resultado, geralmente não, é resultado de um arrependimento. E o que é arrependimento à luz da palavra? Arrependimento não é choro, arrependimento não é lágrimas, arrependimento não é desespero, arrependimento não é sentimento. A palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança interior, ou seja, novo nascimento. Atos 3,19, arrependei-vos, metanoia, mude a mente, mude de direção e convertei-vos. Então eu estou indo num caminho errado, aí o Espírito Santo me convenceu, falou meu coração, eu passei por uma metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Então eu vou me converter, eu mudo de direção e vou para uma outra direção que o Senhor colocou em mim, que no caso é a direção da palavra. E isso vai começar a produzir fruto. Mateus 3,8, produzir, pois, fruto digno de arrependimento, ou produzir
ou mostre fruto de arrependimento. Tem fruto que mostra o arrependimento. Na NVI, Mateus 3,8. É isso? Tem fruto que mostra o arrependimento. Arrependimento é: eu prometo que eu vou mudar. Parece marido adúltero, né? Eu prometo. Eu prometo. Mas se não mudar de natureza, ainda que seja a intenção, às vezes é a intenção mesmo da pessoa, mas é a natureza. Agora, quando Deus arranca o coração de pedra, tira o coração mau e coloca um coração, ele não precisa falar nada. As atitudes dele mostram, revelam que ele realmente se arrependeu. Sem arrependimento não há transformação. Agora, não importa para o caminho que você seguiu, o arrependimento tem o poder de colocar você novamente na posição que você perdeu. Em 2 Crônicas capítulo 33, tem um homem chamado Manassés. Manassés, ele assume o reinado de Israel, e quando ele assume o reinado, ele faz tudo o que o Senhor reprovava. A Bíblia fala que ele imitava as práticas detestáveis das nações. A Bíblia fala que ele reconstruiu altares idólatras. Ele ergue altares aos Balaíns. Ele levanta postes sagrados. Alguns dizem que era um poste, um formato de um órgão genital masculino. Ele pega aquilo e coloca dentro do templo de Salomão. Olha como ele profana o templo do Senhor. E o Senhor havia dito: aqui será invocado o meu nome, não colocarão outros deuses nesse lugar. E esse louco fez isso. Manassés fez tudo isso. Manassés chegou a queimar os seus filhos. Ele pegou os seus filhos e sacrificou os seus filhos, colocou os seus filhos na fogueira para um deus chamado Moloque. Ele queimou seus filhos em sacrifício, praticou a feitiçaria. Ele fez todo o povo se desviar. Aí o que Deus faz com Manassés? Levanta uma nação. Fugiu agora. Quem foram eles? Assíria, isso. Assíria. É só para ver se você sabia mesmo, Gerson, né? Você era bom de Bíblia. Levanta os assírios. Eles vão até Jerusalém. Pega o Manassés, coloca um gancho no nariz dele, correntes no pescoço, e arranca o Manassés de lá e leva ele para a prisão. E a Bíblia diz, no versículo de número 12, 2 Crônicas 33, 12: em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu, atendeu o seu pedido, trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Olha a misericórdia de Deus. Irmão, se fosse eu e você acha que nós perdoaríamos um camarada como esse? Você perdoaria alguém que profanou o templo do Senhor? Você perdoaria alguém que matou seus filhos, colocando uma fogueira a um deus chamado Moloque? Você teria misericórdia? Olha o coração misericordioso de Deus. Deus devolveu o trono para aquele homem, pela misericórdia, pela graça. E você acha que você caiu, que você pecou, que nunca mais você vai ter o que Deus te deu? Você está enganado. Se você se arrepender, o arrependimento vai colocar você no trilho, vai colocar você no caminho do propósito de Deus para você. No ato do arrependimento, é como o GPS, ele reprograma novamente a rota, mas vai te colocar no caminho do propósito de Deus. Então tem que haver um arrependimento. Sem arrependimento não há uma transformação. Agora, para linkarmos com a nova aliança, o povo ainda no cativeiro, agora Deus levanta Jeremias 31, 31. Olha o que diz o texto, para encerrarmos. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor,
porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Escreverei a minha lei no coração deles. Ele está falando de uma nova aliança. Agora você vai entender, eu dei toda essa volta para chegar no dia da ceia. Jesus reunido com os seus discípulos, ele pega o pão, na noite que ele foi traído, ele dá para os seus discípulos. Depois ele pega o cálice com vinho, e ele levanta esse cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. Eu vim para cumprir as profecias de Ezequiel, as profecias de Jeremias, as profecias de Joel, de Zacarias, de Miqueias, as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Eu vim para estabelecer a nova aliança. E tem mais ainda, quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, e o que é que ele diz para os discípulos? Ele diz: Pai seja convosco, e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, diz: recebei o Espírito Santo, porque lembra de Ezequiel 36? Porei o meu Espírito dentro de vocês. Aí ele fala para os discípulos: aguardem a promessa, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aguardem a promessa. E eles estavam reunidos, 120 reunidos, orando, adorando, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e todos foram cheios com o Espírito Santo. Ele havia prometido que o Espírito Santo habitaria dentro de nós. Então todas as promessas que foram feitas a Abraão, a Israel, aquela nação, o que é que tem a ver conosco? Em Cristo Jesus, todas as promessas, principalmente a promessa maior da habitação do Espírito Santo, isso não é mais linkado a um povo, ao judeu, ao israelita, ou hoje em dia, os israelenses. Isso tem a ver com a igreja de Cristo. Quem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador tem direito à promessa feita a Abraão. Paulo fala em Gálatas 3,14, isso para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, que não somos judeus, em Cristo Jesus, para que recebêssemos o Espírito Santo da promessa. Então ter o Espírito Santo habitando dentro de você, ter um novo coração, faz parte da nova aliança. Por isso Jesus levantou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança. E ele disse mais ainda, que é derramado em favor de vocês. O sangue dele nos favoreceu. Vamos participar da ceia, não porque merecemos, mas foi o favor dele por nós. É graça dele, é graça. Nós não merecíamos, mas é graça, é favor dele. O sangue de Cristo te favoreceu, o sangue de Cristo te purificou. Lembra que ele prometeu em Ezequiel: eu vou purificar vocês. O sangue de Cristo me purificou, o sangue de Cristo purificou você. Você não tem mais essa influência, o pecado não tem domínio sobre você. Você tem tentações, mas o pecado não tem governo, não tem liderança, não é ele que dita a última palavra. Você tem um Espírito Santo morando, habitando dentro de você. Irmãos, que privilégio que nós temos. Essa profecia de Ezequiel, de Jeremias, 700, 800 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, foi prometido isso. Aquele povo não desfrutou, mas eu e você somos o povo da promessa. Nós temos esse privilégio de ser a habitação do Espírito Santo. Meu irmão, o que mora em você não é uma entidade, não é um Exu, não é um demônio, não é um espírito qualquer, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O próprio Deus marcou você, colocou o Espírito dele dentro de você. Olha como somos privilegiados. Quando eu entendi isso, vim para a igreja não é uma luta mais. Se você perguntar: pastor, é uma luta vir para a igreja? Não é, isso é um prazer. É um prazer, porque o meu espírito quer a palavra. Não estou dizendo que não tem dificuldades, não estou dizendo que eu venho, todo dia eu venho porque eu estou com vontade. Não, quarta-feira eu vim por obediência, ao Senhor. Até ensinei meu filho sobre isso. Quem veio quarta eu expliquei aqui, eu pregando e confessando que não queria vir. Então, mas a natureza, o nosso espírito deseja a presença de Deus, porque as coisas de Deus não são difíceis,
para quem tem a natureza de Deus, para quem tem a natureza do Senhor, e você tem a natureza dele. Naquele dia, Jesus levantou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Eu queria que você ficasse com essa imagem na sua cabeça, na sua cachola. Jesus com o cálice levantado, é em favor de vocês. E aí, você vai participar ou não? Não, pastor, eu sou indigno de participar. Você não entendeu a mensagem então? Porque você se torna digno por aquilo que Jesus, ele fez. É em favor de você. Ah, pastor, mas quando a Bíblia fala, ai daquele que participa indignamente, ai daquele, vai ser culpado do corpo, do sangue de Cristo. O que é participar indignamente? É participar não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Não, participar indignamente significa participar no pecado. Quem é que não peca, irmãos? Olha para o teu irmão, olha dentro dos olhos dele, você vai ver. Pergunta para ele, você pecou hoje, meu irmão? Nós pecamos. Pecamos ou não pecamos? Por mais que você faça parte dos que estão nos 3 cultos hoje, né? Não, pastor, eu estou dentro da igreja aqui, eu estou desde cedo. Meu irmão, nós pecamos. Então não é que a dignidade não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. Eu discerni o corpo dele, eu entendi o que ele fez, e o que ele fez foi em favor de mim, e eu aceito o sangue dele me purificou. O sangue dele é para purificar você, o sangue dele não é para expulsar demônio, não. Manifestou um demônio, o sangue de Jesus tem poder? Não, você expulsa demônio no nome de Jesus. O sangue de Cristo é para perdoar o seu pecado, purificar você, tornar suas vestes limpas. E nós temos as nossas vestes limpas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem está bem? Pergunta para o seu irmão, você está bem, meu irmão? Glória a Deus. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar enquanto os irmãos vão preparar a ceia.